Buenas! Boa noite! Estamos começando mais uma aula aqui e a aula de hoje vai ser muito especial. A gente vai falar sobre maturidade emocional, imaturidade emocional e postura da criança, independente da tua idade, independente aí com quantos anos tu tem, tu pode estar numa postura da criança e estar tendo imaturidade emocional. Muito boa noite para quem tá chegando. Já adiantando aqui, porque essa live vai ficar salva. Ela vai ficar salva tanto aqui no IGTV no Instagram, quanto no YouTube, tá? E bom, eu chamo a nossa live aqui de aula, porque de fato eu não só abro e venho papear com vocês, normal numa live, né? É uma aula mesmo, eu faço um roteirinho, preparo um conteúdo e vai ser um conteúdo muito rico. E ter consciência sobre esse conteúdo, né, que é a maturidade emocional e postura da criança, vira uma chave muito grande em todas as áreas da tua vida. Porque quando a gente tem maturidade emocional, a gente tem equilíbrio emocional, a gente consegue se desenvolver em todas as outras áreas, porque tudo requer equilíbrio emocional. No teu trabalho, na tua vida profissional, relacionamentos, as tuas amizades, lidar com dinheiro, né, a prosperidade financeira, tudo isso requer ter um nível de maturidade. E acontece que, eu vou explicar para vocês nessa aula aqui o que acontece, né, que a gente não tem essa maturidade emocional, por que isso acontece, quais são esses sinais, porque, meu Deus, tem um bicho aqui, enfim, porque muitas pessoas, né, a grande maioria, está num lugar de maturidade emocional e nem sabe que tá, nem sabe o que verdadeiramente é essa maturidade, como desenvolver. Então aqui nessa aula eu vou trazer 15 sinais para vocês, 15 pontos que indicam que tu possa estar nessa postura da criança, né? Então eu falo muito aqui no perfil, né, sobre cura da criança interior, porque de fato é uma das curas mais importantes que trazem essa maturidade emocional e que, por consequência, desenvolvem todas as áreas da nossa vida. Então, se tu tá nessa aula aqui, tu não viu a outra aula que eu falo o que é e como curar a criança interior, tá lá no meu canal do YouTube. Então, depois aqui dessa live, vá lá, olha aquela aula que também tá muito boa, vai trazer muita clareza pra ti. Então, vou partir do princípio que tu já sabe o que é criança interior e tudo mais, mas mesmo que tu não saiba, tu vai conseguir acompanhar aqui o que a gente vai falar, tá? Primeiro de tudo, né, o que é maturidade emocional, então? Maturidade emocional nada mais é do que a habilidade que a gente tem em conseguir lidar com a vida, com os conflitos, com as adversidades, lidar com as diferenças nas relações de uma forma harmoniosa. Porque a vida, ela não vai ser sempre paz, amor e luz. E se a gente ficar esperando que as condições externas, né, sejam sempre paz, amor e luz pra gente estar equilibrado emocionalmente, então a gente não tem equilíbrio emocional. A gente está condicionando esse equilíbrio emocional no externo, né? Então, maturidade emocional nos permite entender que a gente é capaz de se regular emocionalmente, de estar em equilíbrio, independente desse externo, né? E isso incute também lidar com as frustrações da vida, porque a vida está em constante movimento, vão haver frustrações, a gente vai se frustrar em relacionamentos, a gente vai às vezes ter uma ideia de um projeto num trabalho e que não vai dar tão certo, ou às vezes é um trabalho que a gente queria e não vai dar tão certo, às vezes a gente vai, sei lá, tentar chegar numa pessoa e ela vai nos rejeitar. E quando a gente não tem maturidade emocional, a gente não sabe lidar com essas situações. E aí é muito comum de ver que as pessoas, elas agem, né, como uma criança. Então, por isso, a postura da criança, tá? É basicamente quando o teu emocional, o teu equilíbrio emocional, ele tá na mão dessa criança interior aí, ferida. Então, imagine, a criança, ela não tem maturidade, a criança, ela não se desenvolveu emocionalmente, então é literalmente dar o teu emocional nesse lugar de alguém que não tem essa base para saber sustentar, e aí as coisas dão errado.
E aí vem o relacionamento e a pessoa faz birra, gera conflito desnecessário, fica tendo crise de ciúme, se as coisas não saem do jeito que ela espera, se rola no chão e faz birra, né? Ou chora quando recebe não. Se vem, quer ganhar dinheiro, mas não quer lidar com as responsabilidades que vem com lidar com isso, quer ter um corpo, digamos aí, sim, começou agora e vai ficar gravada depois também. Se quer ter um corpo aí que deseja, né, mas não quer ter o comprometimento de ir pra academia, de se comprometer a coisas a longo prazo. Então tudo isso aí vem dessa postura dessa criança, né? Bom, então já trazendo pra vocês que maturidade é diferente de idade. E aí a gente tem, sei lá, pessoas de 60 anos, 50 anos que não têm maturidade emocional nenhuma. São aquelas pessoas que vivem achando conflito, briga desnecessária, né? Que falam alto para tentar ser compreendidas e não usando argumentos, usando diálogo, né? Aquela pessoa que ela tem uma mentalidade completamente infantil. Então, tem pessoas de 20 anos aí que são mais maduras do que pessoas que têm, sei lá, 60 e poucos, tá? Então, não tem nada a ver. E independente da idade que tu tá, e tu tá vendo essa aula aqui, tu vai perceber com as coisas que eu vou trazer que tu não tá tão madura emocionalmente assim, não se culpe, tá tudo bem. Eu vou falar aqui também que a gente pode desenvolver isso, não é uma coisa de tipo, tu não é maduro, pronto, é uma lápide, é um diagnóstico, não tem mais o que fazer. Tem uma coisa muito chamada, maravilhosa, que o nosso cérebro tem, que é neuroplasticidade. Então ele vai se moldando, se adaptando e a qualquer momento aprendendo novos caminhos neurais. Então se tu não teve esses caminhos neurais aí desse equilíbrio emocional, tu pode desenvolver. Que é exatamente o objetivo do autoconhecimento, da terapia, da cura interior, tá? Então não se preocupem. Eu quero ressaltar aqui também que nessa live eu provavelmente vou falar coisas que vão te deixar desconfortáveis, vão tocar numa feridinha, numa dorzinha e vai dar uma doída. Mas pense que se doeu, reflita mais a fundo sobre, porque provavelmente é uma verdade aí que te incomodou, né? Principalmente as coisas que eu falar que tu ficar muito resistente, tu falar, não é assim, não, eu não faço isso, fulano que faz isso. Provavelmente são essas coisas que mais vão ressoar aí no teu interno, tá? Então, sejam sinceros com vocês mesmos. E se vocês levarem aí algum tapa, saibam que é um tapa com muito amor, que é pra crescer. A gente só pode curar aquilo que a gente toma consciência, que a gente sabe que precisa ser curado, tá? Então, essa parte aqui já é o processo de vocês de sair da postura da criança, que é, inclusive, a que só quer ouvir o que ela quer e não ouvir a verdade, tá? Se vocês já estiverem gostando, vão clicando no coraçãozinho aí, vão dizendo se vocês estão conseguindo me acompanhar, vamos interagindo ao longo da live. Mas bora lá. Por que então, né, a gente não tem... Como que a gente não tem maturidade emocional? Por que a gente não tem? Por que é assim? De onde isso veio, né? Como que isso começou? Bom, isso começa lá da infância, tá? Porque o que acontece? O nosso desenvolvimento emocional, ele vem da infância. O nosso cérebro, né, se desenvolve, tem uma parte do nosso cérebro ali, que é o sistema límbico, que ele é responsável por essa questão mais emocional. E essa parte, ela tá super em desenvolvimento na infância. Então, quando a criança nasce, ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo em todo o corpinho dela e tudo mais, mas ela também vai desenvolvendo o cérebro dela. Então, o cérebro, ele não é totalmente desenvolvido já lá no útero. Internamente, ele vai se desenvolvendo depois que ela nasce nesse crescimento dela. E cada etapa da vida dela vai acontecendo ali uma série de coisas que ela vai aprendendo. Então, ela vai tendo percepções sobre o mundo, sobre o autocontrole dela, controlar os seus esfínteres e tudo mais. E ela vai também aprendendo esse emocional. O que é o não, o que é o sim, testar limites. Então, por isso a criança testa limites, né, dos pais e tudo mais. Ela tem essa relação social com outras pessoas. E tudo isso vai fazendo com que ela vá ali se desenvolvendo emocionalmente. Isso vai criando uma série de caminhos neurais, né, nela, que ela vai entendendo o que é o quê
e o que acontece, o que não acontece. É ali que ela desenvolve a autoestima dela, o amor próprio dela. Por isso que, inclusive, eu bato na tecla que pra gente trabalhar profundamente o nosso amor próprio e a nossa autoestima, a gente tem que curar questões da nossa infância, a nossa criança interior. Por quê? Porque a maior parte, aliás, praticamente toda, vamos dizer assim, da nossa autoestima, nosso amor próprio foi construído lá. Então, se a criança, ela tentou uma coisa e ela não conseguiu aquilo, ela se sente incapaz, né? Então, às vezes, até questões de, tipo, fazer xixi na cama, fazer xixi nas calças, uma situação assim na escola, faz a criança se sentir incapaz. Isso é bem comum de vir nos atendimentos, inclusive, a gente perceber questões assim, que começa ali a autoestima dela. Bom, enfim, então ela vai se desenvolvendo emocionalmente ali. E acontece que num cenário ideal, né, essa criança deve receber carinho, atenção, ela deve ter um ambiente harmonioso, um ambiente que estimule ela a se desenvolver, a ter autonomia, a se respeitar, a ser respeitada, e a desenvolver a empatia, né? Porque a criança, ela é muito egocêntrica, né? A criança, ela não tem senso de esse compartilhar em sociedade. Então, a criança, ela acha que ela é o centro da vida dos pais dela, né? E não é porque ela é ruim, porque ela é, né? Isso é uma criança, ela não tem esse desenvolvimento ainda, ela está desenvolvendo seu cérebro dessas percepções. Então, o que ela quer? Ela quer que os pais passem 24 horas do dia brincando e estando ali com ela. Então, nunca vai ser o suficiente para essa criança, mesmo que seja um cenário ideal. Então, inclusive, por isso que pais, não se culpem, né? Se tem alguém aqui que é mãe, que é pai, que tá vendo essa live, não se culpem, né? Caso perceba que algo ali faltou na criação dos seus filhos, mas tá tudo certo, tá? Porque não vai existir um cenário ideal, porque a criança, em algum momento, ela vai se desagradar, seja ela não poder almoçar sorvete. Então, dizer não, né? Receber esse não também faz parte. Mas beleza, no cenário ideal, ela tem que receber essas coisas, né? Um ambiente harmonioso. Só que, na grande maioria dos casos, isso não acontece. Existem várias faltas nessa infância. Essa criança sente ali que faltou carinho, faltou atenção, faltou respeito. E aí a gente pode ter casos mais profundos e mais drásticos até de abusos psicológicos, físicos. Podem acontecer profundas repressões. Então, tudo isso impacta, com certeza, na autoestima, amor próprio dessa criança, mas também no seu desenvolvimento emocional. Então, se os cuidadores dela, né, que são as pessoas ali que ela mais confia, que estão ali cuidando dela, acontece uma situação de, por exemplo, abuso, ou de maltrato, ou de, sei lá, violência, ou às vezes é violência verbal mesmo, e ela se sentiu ali sozinha, desprotegida, acuada e tudo mais, ela perde muito desse senso de confiança. Então, tudo isso depois, na vida adulta, vai ser projetado nos seus relacionamentos. Vai ser aquela pessoa que vai ser insegura, ou aquela pessoa que vai buscar isso que ela não teve na infância nos relacionamentos, ou ela vai projetar essa falta de confiança nos relacionamentos, ou na capacidade dela, ou na vida profissional dela, ou quando vem, sei lá, uma oportunidade que ela quer, ela não se sente merecedora, ou ela pensa alguma coisa de ruim vai acontecer. Por quê? Por causa de todas essas vivências que ela teve e que fizeram ela condicionar o emocional dela, as crenças dela em relação a isso. Também falando na questão da infância, né, o cérebro dela, na maior parte, ali tá vibrando em ondas cerebrais teta, né, que é a do inconsciente. Inclusive, por isso que é teta healing, né, cura pelas ondas cerebrais teta, que é onde a gente acessa o inconsciente, né. Então, tudo que ela tá vivendo está sendo gravado no inconsciente, tá? Então, isso está moldando a personalidade dela. E como a grande maioria de vocês que estão aqui assistindo e da grande maioria da sociedade, existiram aí muitas tretas na infância, né? E aí, como é que desenvolve bem emocionalmente? Não desenvolve, né? Então, a gente tem uma série de pessoas, enquanto sociedade, num grande geral, algumas pessoas tiveram aí um pouquinho mais de oportunidades, mais esse apoio familiar, outras menos e tudo mais, mas na grande maioria, a gente tem pessoas imaturas, né? Emocionalmente, né? Então, mas calma, porque tem como desenvolver isso e
na próxima geração, mesmo que a próxima geração tenha um pouquinho mais de condições aí que a gente nesse quesito emocional, mas eles também vão galgar a maturidade emocional deles. Tá dando pra entender? Vocês estão acompanhando? Fala aí nos comentários. Inclusive, para quem gosta de ler, aprofundar nessa questão, para entender um pouquinho melhor desse desenvolvimento cerebral, emocional, eu recomendo muito o livro O Cérebro da Criança, que ele fala muito sobre essa questão ali, né, do sistema límbico, dessa questão social, dessa questão da relação com os pais, em cada etapa da vida ali. Então, ele não é muito assim focado na criança interior, ele fala do cérebro da criança mesmo, é bem legal para pais, inclusive, lerem, mas dá muito pra gente refletir na gente mesmo e se entender como que foi construída a nossa emoção vendo naquele livro. Então eu recomendo muito, chama O Cérebro da Criança, tá? Recomendo muito também vocês verem o documentário, vai estar nos meus destaques até, acho que não tá, depois eu coloco nos meus destaques, que é The Wisdom of Trauma, que é tipo, em inglês, a sabedoria do trauma. Esse documentário, ele é pago, tá? Só que ele é um valor simbólico. Vocês podem doar, tipo, $1. Gente, é tipo ir no cinema, a gente paga mais, né? E vale muito, 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 muito a pena. E esse dinheiro que eles arrecadam, eles fazem um trabalho lá com o trabalho de trauma em várias instituições ao longo do mundo, é muito legal. E nesse documentário eles falam sobre toda a questão do trauma, o impacto na sociedade, o impacto na nossa vida, o impacto cerebral. E dentro desse documentário, né, que tem esse pesquisador que estuda só trauma, ele fala de que o cérebro de pessoas traumatizadas, ele não é igual a de pessoas que não sofreram traumas. Então, se tu sofreu um trauma, num geral, o trauma é tudo aquilo que a gente vivencia, a criança vivenciou sozinha. Então ela passou pela experiência, nem é só a experiência, ela ter passado pela experiência sozinha e não ter sabido ali lidar com aquela emoção, então ela reprimiu. O cérebro dessa criança é diferente de um cérebro de uma pessoa que não viveu o trauma. Então, olha só o impacto emocional, como que uma pessoa dessa consegue ter o mesmo nível de maturidade emocional do que uma outra que não vivenciou o trauma. Né? Então, só para vocês entenderem o impacto da infância, principalmente da primeira infância na vida adulta e no sistema límbico de vocês, emocional de vocês mesmos, e o quão importa olhar para trás para ressignificar isso. Bom, se tu não cura isso, se tu não olha para a infância, se tu não olha para essas questões não resolvidas, tu não consegue progredir. E eu fiz, gente, só eu fiz um slidezinho pra vocês, que é o seguinte, eu mesma desenhei. Desenhei no story hoje, porque eu gosto de analogia, eu sou bem visual, e eu fui desenhando o que tava na minha cabeça, se eu explicar isso, acho que fica melhor pra pessoa entender. O que acontece? O que acontece? Quando a gente tá preso lá no nosso passado, na nossa criança, no nosso trauma, é como se aquelas situações tivessem nos congelado. E a gente fica preso lá e a gente não consegue andar pra frente, nos direcionar ao nosso futuro. Então, por exemplo, tu tá ali bonitinha, a bonequinha ali, que tu quer prosperar, tu quer ter um relacionamento saudável, tu quer casar, tu quer ser mãe, tu quer ter dinheiro, tu quer barará, barará, barará. Só que se o teu emocional, tá? O teu cérebro, tudo no teu interno está preso lá no passado, tu não consegue. E é muito louco que às vezes até em atendimentos as pessoas veem como se elas estivessem com correntes presas lá no passado. E é bizarro, e é real, porque vocês não conseguem ir pra frente, tá? Então precisa liberar esse passado. E como que se faz isso? Ganhando consciência, ressignificando diretamente esse emocional, esses traumas, essas dores, né? Enfim, em terapia, em exercícios terapêuticos, em meditações. E tudo isso que a gente tá aqui conversando, isso aqui já é um trabalho de cura. Por quê? Porque vocês estão trazendo para a consciência de vocês aquilo que vocês nem tinham percepção, né? Então, essa criança é como se ela ficasse congelada no tempo, né? Aconteceu lá uma coisa... vamos dar um exemplo aí, uma sensação de rejeição. Essa criança se sentiu rejeitada pela mãe, pelo pai, e ela ficou presa naquela rejeição. Como que hoje, enquanto adulta, tu
vai ter um relacionamento, por exemplo, com plena confiança de que tu não vai ser rejeitada. Ou inconscientemente até tu pode acabar se atraindo nessas situações para tentar curar essa dor que a tua criança não curou, numa tentativa de fazer diferente, ou porque é tudo que tu acredita que é sobre o amor, né? Então podem existir aí diferentes vertentes, mas basicamente tu acaba se atraindo inconscientemente pelas mesmas feridas que tu passou. Mas enfim, por quê? Porque a tua criança fica presa lá no passado. E é uma coisa que eu muito gosto de dizer. Quando tu tá presa no passado, tá olhando lá pro passado, tu tá de costas pro futuro, tá de costas pro presente. Ali a boneca eu não consegui botar de costas, mas basicamente tu tá de costas. E onde é que é o único lugar onde tu pode fazer diferente? No agora? O único, é no presente. Então, é preciso soltar esse passado. Entender que, beleza, tu não teve condições lá na tua infância de desenvolver, mas hoje, trabalhando a tua criança, hoje enquanto adulto, tu lá acolhe a tua criança, trabalha terapeuticamente e tudo mais, tu já está soltando e aí sim podendo se virar para frente pro teu futuro e fazer caminhos diferentes do teu passado, né? Existe uma coisa muito, como eu falei, que é a neuroplasticidade, que é isso, quando a gente vai fazendo mudanças no agora, por mais que tu tava acostumada com condicionamentos antigos, tu pode se adaptar e criar novos hábitos e criar novos caminhos neurais, inclusive. Isso aqui são imagens, né, de neurônios criando novas sinapses, novos caminhos neurais. Até na imagem lá de baixo, dá pra ver uma antiga sinapse. E quando aquele caminho passa a não ser mais usado, o cérebro cria novo caminho e aquilo ali vai deixando de existir. Então, o nosso corpo, gente, ele é uma sabedoria absurda. Ele sabe se curar, inclusive biologicamente. Os antigos hábitos se refazem, exatamente. Tem aquela questão de que a gente pode construir um hábito em 21 dias, né? Por quê? Porque esse nosso cérebro tem essa capacidade de fazer essa neuroplasticidade, de se adaptar nesses 21 dias. Então, sempre que vocês quiserem, inclusive, aderir a um novo hábito e tudo mais, por exemplo, eu fazer yoga, assim, mais uma aqui, uma ali, negócio assim, meio, né? Aí eu não, quero começar a fazer yoga todo dia. O que eu fiz? Botei 21 dias pra fazer yoga todos os dias. E no início foi muito difícil. Nossa, no início dava muita preguiça, não queria acordar pra fazer, tava sem vontade. Por quê? Porque eu estava acostumada naquele condicionamento de fazer 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, quando dava vontade, quando não dava, barará. Como eu coloquei como meta, e eu tive que fazer o esforço pra conseguir, não foi necessariamente fácil, mas quando chegou no final dos 21 dias e acabou, eu tava, muito pilhada pra continuar todos os dias. E hoje eu faço yoga todos os dias. De vez em quando, um dia ou outro eu não faço e tal, mas, não é porque eu não tenho mais aquele hábito. Já virou um hábito pra mim. Então, isso é vencer, né, um condicionamento antigo por essa reeducação. Ou seja, pra gente vencer crenças, por exemplo, condicionamentos antigos emocionais, padrões repetitivos, é tempo e treino, né? Então, assim, vocês vão perceber aqui, eu vou falar já daqui a pouquinho os sinais da postura da criança. Como que sai? Tempo e treino, se policiando para tomar caminhos diferentes que vocês estão aí trabalhando em terapia e ressignificando e fazendo as coisas, mas sabendo que leva um determinado tempinho ali, mas que vocês conseguem ir quebrando. Isso é o processo de autoconhecimento no geral, tá? Falando em questão agora dessa imaturidade emocional, acho que dá pra ver aí, né? Se os comentários estiverem em cima, só clica na tela que o comentário diminui e vocês conseguem ver toda a escrita aí. Eu fiz um compilado pra vocês de 15 pontos que demonstram sinais da postura da criança. Vocês entenderam o que é a postura da criança? A postura da criança é quando vocês são um adulto que estão presos na criança de vocês. Essa criança que não conseguiu se desenvolver emocionalmente adequadamente. Então a tua mentalidade está infantil, mesmo que o teu corpo esteja adulto, porque você está preso lá nesse passado, tá? E esse aprisionamento emocional, essa infantilidade emocional, gera aí uma série de posturas, uma série de comportamentos que são
são tóxicos, são ruins, são negativos, né, em todas as áreas da tua vida. E eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, e que é muito, muito, muito importante que vocês vejam até o final, estejam nessa parte, porque essa é a parte mais importante da live, de tudo que eu falei aqui, tá? O que é, então, esses sinais da postura da criança? Falando corridão, eu vou falar sobre cada um. Impaciência, imediatismo. Gente, a criança, ela é impaciente, ela é imediatista com os resultados, com os processos, ela é intolerante, tudo fica irritada, tudo fica reativa, sempre tem uma resposta na ponta da língua, né? Fala um negócio, quer sempre dar um negócio assim, né? É impulsiva. Então, sempre toma atitudes impulsivas, dá respostas impulsivas, não consegue sentar, mediar, ponderar, pensar sobre aquilo, né? Aí depois faz as coisas e se arrepende depois. Por quê? Porque foi impulsiva. E se tu tá te identificando com isso, tu está na postura da criança, tá? Faz birra. Então, quando as coisas não saem como ela espera, não saem como ela gosta, ou como ela criou expectativas, faz birra. É teimosa, acha que tá sempre certa, todo mundo tá errado menos ela, é egocêntrica, né? Esse egocentrismo no sentido de achar que é rainha do mundo, né? Então todo mundo tá errado menos ela, só ela tá certa, só ela tem um ponto de vista certo, todo mundo tem que ceder às vontades dela, fazer as coisas na hora dela, né? Inflexibilidade, tudo tem que ser do seu jeito, né? Não aceita as coisas sem ser além da sua forma, do seu jeito. Falta de comprometimento com longo prazo, e aí gera o quê? Dificuldade em manter rotina, disciplina, novos hábitos, ter comprometimento no trabalho, aquela pessoa que tá sempre mudando de trabalho, ou de faculdade, ou não consegue manter uma academia, ou não consegue inserir coisas do tipo alguma meta a longo prazo, né? Isso eu vou falar um pouquinho mais sobre cada um, até na vida financeira, aquela pessoa que não consegue investir, cai o dinheiro na conta, já gasta tudo, né? Isso tem a ver com impulsividade também. Irresponsabilidade, aquela pessoa que não pensa, não tem amanhã, hoje é hoje, e vai lá e faz um monte de coisa assim numa irresponsabilidade. Também não tem responsabilidade afetiva com as outras pessoas, isso também tem um pouquinho do egocentrismo, só pensa ali no que é bom pra si. Não tem responsabilidade se isso vai gerar algum efeito negativo no outro. Falta de autorresponsabilidade, ou seja, que é uma tendência de achar culpados das coisas não estão dando certo porque fulano que não fez tal coisa, porque a sociedade está assim, né? Então, assim, fica sempre procurando desculpas, justificativas, que tá sempre no externo, sempre dos outros, mas nunca em si, né? As coisas não tem o que eu fazer. A minha vida não está indo pra frente porque a gente tá numa pandemia, né? Porque é isso, porque é aquilo, mas nunca olhando assim, será que tem algo em mim que eu posso estar trabalhando, que eu posso estar melhorando pra fazer acontecer? Não é que esse externo não tenha peso também, né? Mas é sempre a pessoa que tá sempre jogando a pua pros outros. Necessidade de aprovação. A criança quer sempre ouvir dos pais se ela é boa, se ela tá certa, se o que ela tá fazendo tá certa. Então, essa certa carência, né? Essa necessidade do outro aprovar ele, aceitar ele. Isso tem muita essa questão da postura da criança. Dependência dos outros, né? Falta de autonomia. Então, precisa sempre que os outros estejam dando um direcionamento, dizendo o que fazer, dizendo o que escolher, o que é certo, o que é errado. Não consegue ter autonomia nas suas escolhas, nas suas decisões, em que caminho tomar. Ou enfim, até se locomover sozinha nas coisas, sabe? Aquela pessoa que não realiza, a não ser que tenha outra ali junto. Vitimização, né? A criança é sempre tipo, coitadinha de mim, pobre de mim, o mundo não me entende, ninguém me entende, só eu me entendo, né? Essa vitimização vem muito da criança, né? E às vezes até a criança, ela faz isso numa forma de manipular os pais, né? Então, às vezes, quando ela fica doente, quando ela é a vítima, ela recebe mais carinho, mais atenção. Então, inclusive, existem vários mecanismos inconscientes da criança querer estar nesse lugar, porque assim ela sente que ela tem mais ganhos, né? Então, tudo isso que eu tô falando aqui, vocês, inclusive, se permanecem nessa postura, porque
parte dessa criança que ela não quer amadurecer, não quer crescer, não quer virar adulto. Já vou falar sobre isso. Outro ponto também, 14, só quer receber, nunca quer dar, não quer se comprometer com nada, não quer dar pros outros, não quer oferecer nada aos outros, só quer receber, só quer que os outros a sirvam. Isso é totalmente incompatível num fluxo de abundância. Fluxo de abundância é dar e receber, né? E tem muitas pessoas que daí tem isso disfuncional, elas não são boas em receber, elas só querem dar. Só querem dar, só querem dar, só querem dar aos outros e não aceitam receber. Então isso é um outro extremo, também disfuncional. Mas a criança, no geral, ela é muito boa em receber. Então, por exemplo, a criança, ela recebe a atenção dos pais, ela recebe almoço feito, ela recebe roupinha lavada, cama feita, conta paga. A criança não tem que fazer nada, ela só tem que existir, brincar e no máximo ir pra escola ali e tal. Mas ela só recebe, ela só recebe. E quando tu te mantém nessa postura da criança, nessa parte disfuncional aí do equilíbrio emocional, tu não quer justamente dar nada pros outros. Então aquela pessoa dentro da relação quer que o outro faça tudo o que ela quer que faça suas vontades, quer que o outro mova mundos e fundos pra pessoa, mas ela não pode se mover um pouquinho pra ir ali. Ou às vezes dentro de amizades isso acontece. Aquela pessoa que a outra sempre faz mais dentro da amizade e ela tá sempre num lugar confortável, tá sempre ali de boa, né? Sem ter que demonstrar, sem correr atrás. Então, isso é estar na postura da criança. Falta de empatia. A criança, ela não tem muita empatia também, né? É tipo assim, tu vem me falar aqui das tuas dores, mas eu tô me importando com a minha. Então, isso tem muito a ver com egocentrismo também, né? É aquela pessoa que ela não sabe ouvir o outro. Aí tu vai falar uma coisa pra ela, né? E ela já torna um assunto sobre ela. Ela já fala sobre ela, porque a dor dela importa, a dor do outro não importa. Não tem essa compaixão, essa semelhança, esse compartilhar, eu ajudo para ser ajudado, né? Então, no geral, agora, né, mostrando pra vocês esses pontos, me digam aí nos comentários se vocês se identificaram com algum desses sinais, com mais de um, com quantos, se já virou alguma chave aí nessa live até agora, como que tá aí pra vocês, me contem. E agora eu vou falar um pouquinho sobre esses aspectos, como que isso impacta as diferentes áreas da vida de vocês. Porque é o seguinte, essa postura, isso trava muito, 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 muito relacionamento. E já começar por criança não se relaciona. Criança não faz sexo, criança não ganha dinheiro, criança não trabalha. Então, se vocês estão numa postura da criança, não tem como isso ir pra frente, tá? Porque inconscientemente vocês... É isso aí, né? Que bom tá aí, né? Que bom tá aí, se curando, se desenvolvendo. É isso, ganhar consciência, né? Bom, tô falando, essa cura aqui é uma das que mais vira chave pra vocês, tá? Foi o que mais virou chave pra mim, volta e meia a gente tá curando a nossa criança também, então tá tudo certo. Bom, quando a gente se coloca numa postura impaciente e imediatista, como que isso traz malefícios pra nossa vida financeira, por exemplo? É aquela pessoa que... Sabe aquela pessoa que vê na TV, vê na internet, assim, não, esse negócio de investimento tá dando muito certo, então eu vou lá... Vou comprar ação e vender e, tipo, entra nas coisas querendo dinheiro rápido e perde tudo, sabe? Por quê? Porque não entende que tem um tempo para as coisas prosperarem, que precisa estudar ali, entender melhor, né? Que é uma coisa a longo prazo, que é tudo para ontem. E esse imediatismo e essa impulsividade faz ela perder, faz ela não conseguir administrar, né? A questão também da vida profissional, né? Quando tu é muito imediatista... Às vezes tu, por exemplo, vai lá, não, porque não, eu quero um trabalho, e aí entregou um currículo hoje, e durante a semana tu tá já lá dele reclamar, achar ruim e tudo mais, né? Não tem essa paciência de entender ali o processo seletivo, às vezes, daquele trabalho, né? E aí fica reclamando, aí ao invés daquela reclamação podia estar, né, fazendo um mantra lá de gratidão, uma coisa assim, entregando currículo em outros lugares e procurando outras soluções. Quem pensa assim é o adulto. O adulto pensa nas soluções. O adulto pensa a longo prazo, a médio e longo prazo.
Então, por exemplo, na vida financeira, se tu tá numa postura da criança, tu não consegue ter organização com o teu dinheiro. E aí, gente, que existem muitos problemas financeiros, das pessoas ir lá, gastar todo o dinheiro, se colocar em dívidas. É certo, todas as pessoas que se colocam em dívidas, elas não têm uma mentalidade adulta, elas não têm uma maturidade emocional. Por quê? Porque tem gente que nem olha nem pro próprio saldo do banco, não sabe nem quanto dinheiro tem e sai gastando, daí vê lá que tá no vermelho. Isso é a mentalidade da criança. Tu dá 100 reais pra criança, a criança vai lá gastar tudo em bala, né? Então assim, se tu não sabe administrar o que tu tem hoje, mesmo que, sei lá, seja pouco, tu não vai saber administrar quando for muito. Se tu não cuida da tua casa hoje, que é pequena, tu não vai conseguir cuidar da tua casa se ela for muito. Então, tu quer muito as coisas e tu quer pra ontem, tu quer do teu jeito, tu quer de uma forma impulsiva, não vai dar certo, né? Isso é totalmente incompatível à postura do adulto. Pra gente lidar com o crescimento profissional, financeiro, já vou falar da vida amorosa, dar uma segurada, a gente precisa ter maturidade. Gente, lidar com dinheiro é sentar, é organizar, é fazer planilha, é fazer o orçamento, né? De quanto que tu pode gastar naquele mês e quanto aquele ali vai em cada coisa da tua vida, é saber quanto que tu tem, quanto tu pode investir, fazer render. O adulto, né, diz que gera dinheiro, ele não ganha, ele gera. O que ele pode fazer para multiplicar aquele dinheiro? Então existe um equilíbrio e esse equilíbrio precisa ter maturidade para administrar aquilo, para lidar com aquilo. Então, assim, ó, questão de vida financeira, ela tá completamente alinhada, completamente ligada com mentalidade, com maturidade, com postura de adulto, né? Então, não é só sentar, fazer meditação para abundância, para prosperidade, se tu não trabalha a tua criança interior, se tu não trabalha a tua maturidade para saber lidar com essa abundância. Não é só querer, não é só reclamar que nunca chega, que nada dá certo, né? Isso também já tem a ver com vitimização, né? A criança interior pode ser moldada também pelo convívio escolar e não só em relação aos pais, com certeza. Eu até não mencionei isso, né? Mas com certeza, tem muitas questões de humilhações, de problemas, né, que acontecem na escola. Às vezes é humilhada por um professor, às vezes pelos coleguinhas, às vezes se sente rejeitada nos grupos de amiguinhos da escola, bullying, tudo isso, mudanças de muitas escolas, se sente deslocada, às vezes é um contexto de tipo, sei lá, tu tá numa escola particular e tu vem de uma realidade menos favorecida, então tu se sente a pobretona, e daí isso é o que gera ali problemas de autoestima. Então tem muitas questões na escola, nos amiguinhos, em todas as relações, tá? Às vezes com tios, primos, tudo, não só pais. É possível regredir, Jade, durante o processo de trabalhar essa criança e essa postura? Por exemplo, voltar à postura da criança? Não. O que acontece é que tu não desenvolveu antes. Tu achou que tu tinha desenvolvido, mas tu não tinha. Então, tu acaba regredindo. Só que assim, ó, uma postura, uma vez trabalhada profundamente na raiz emocional, essas questões, está trabalhado, né? Então, assim, o que provavelmente acontece é que a pessoa, ela tenta construir a maturidade emocional de um jeito mais superficial. E é muito o que acontece com a autoestima, né? As pessoas tentam construir a autoestima pelo externo, né? Malhando, usando maquiagem, trabalhando o corpo e tudo mais. Daí acontece, sei lá, termina um relacionamento e a pessoa... isso me fez ficar sem autoestima. Não, autoestima é autoestima. É estima em ti, profundamente. Então, se isso abalou, é porque no fundo tu não tinha antes. Tu estava ancorando essa autoestima no externo, no lugar errado, né? Então, a mesma coisa, essa maturidade, esse equilíbrio emocional. Provavelmente, tu podia estar ancorando em outras coisas no externo e que daí, como isso se desestruturou, tu acabou regredindo onde tu estava, que essa situação foi um gatilho para te fazer olhar para isso, que é a tua criança. E, inclusive, por isso que, tipo, no meu curso, né, que é o Florescer da Alma, ele não é uma coisa só assim, tipo, façam aqui uma meditação. A gente faz 4 meses ali de curso, onde tem aulas, tem os tratamentos coletivos, tem as meditações, tem os exercícios, e a gente olha desde lá da infância, tem toda uma construção. Por quê? Porque é uma coisa profunda que tem que ser ressignificada desde a base.
né? Então, não é que tu regrediu, é que tu não tinha construído num lugar certo, bem embasado. É como se quando tu constrói a tua maturidade emocional no lugar certo, tu cresce as raízes, né? E quando tu não cresce essas raízes, mas tu constrói, por exemplo, com estaquinhas do lado de fora, tu acha que tu tá sustentada ali, tu é uma plantinha, né? Aí vem um vento, bate essa estaquinha, ela cai, e tu cai também. Então, é porque tu não tinha fortalecido as tuas raízes. Não sei se ficou claro, se deu pra entender. Então, tem que agora olhar profundamente pra tua raiz, que é a tua criança interior. Bom, agora essa questão de imediatismo e de impaciência dentro dos relacionamentos, né? E quando eu falo em relacionamentos, não é só relacionamento amoroso, tá? Pode ser relacionamento em amizades, relacionamento familiar, relacionamento interpessoal, dentro do trabalho, mas principalmente amoroso, que eu sei que é a maior parte da ferida aí das pessoas, né? O que as pessoas mais buscam terapia é questão profissional, financeira e amorosa, né? Mas tudo bem. Então, o que acontece? Quando tu é muito imediatista, impaciente, tu fica querendo muito um relacionamento e tu não vive o presente. Tu não vive o agora na fase que tu tá, que é essa fase que não volta mais, né? A gente tá aqui, vamos supor que tu tá solteira. Pô, que legal, deixa eu explorar esse momento da minha vida. Deixa eu estar bem comigo mesma na minha solitude, né? E quando surgir a pessoa, vai surgir a pessoa e eu compartilho, né? Não, a criança, ela fica, não, porque eu quero, só vou ser feliz quando eu tenho um relacionamento. E aí não vive o presente. E aí o que acontece? A imagenzinha que eu coloquei que ela fica presa lá no passado, ela fica só olhando lá pro futuro e ela não olha onde que ela tá pisando. E aí muitas vezes ela se impede de conhecer pessoas, de ter vivências, de curtir ela mesma, sabe? De viver, porque ela fica pensando lá na frente. E aí quando chega lá na frente, chega uma pessoa, e aí o que acontece? Ela percebe que aquela pessoa não fez ela feliz. Porque a paixão dura uns 2 anos, né? Neurologicamente falando, ela dura esse estágio de serotonina, dopamina, good vibes da paixão dura 2 anos, tá? Passou esses 2 anos, os níveis bioquímicos gerados pela paixão, eles abaixam e aí vem a realidade. E aí tu percebe na realidade, convivendo com aquela pessoa ali, que ela não te fez feliz. Por quê? Porque o externo não te faz feliz. Ou tu já está feliz e tu encontra uma pessoa e tu soma com ela e vocês são felizes juntos, né? Óbvio, tá tudo bem tu querer um relacionamento, não é isso que eu não estou dizendo. O problema é tu não projetar a tua felicidade nesse relacionamento. Ou tu está infeliz esperando que chegue aquele barquinho lá chamado relacionamento para te fazer feliz. Chega o barquinho, tu embarca no barquinho e tu vê, opa, isso aqui não me preencheu. Por quê? Porque o único lugar que tu pode preencher é de dentro para fora. É dessa criança esperar que o outro a preencha. Essa criança que não teve isso dos pais espera que um relacionamento vá fazer isso por ela, né? Então esse imediatismo, querer por querer, bater perna, fazer birra, quando não sai como esperado, tudo isso aí é a postura da criança. Inclusive dentro de um relacionamento, é muito comum ver as brigas desnecessárias dentro dos relacionamentos, relacionamentos tóxicos, relacionamentos que são extremamente infantis, que a pessoa tudo briga, tudo acha motivo de discussão. Aí o outro diz não fez algo que queria, a pessoa já não presta, a pessoa já é isso, já é aquilo. Não tem assim um diálogo, né, um conversar, falar as suas frustrações e vocês encontrarem um caminho. Não, é 8 ou 80, ou tu faz o que eu quero, ou não tá bom o suficiente. Outro dia eu recebi uma pergunta no direct que a pessoa me perguntou assim, né? Eu percebi que dentro do relacionamento, toda vez que o meu namorado me diz não, eu choro. O que eu tenho que trabalhar? Daí eu falei pra ela, né, que era a questão da criança interior, porque isso, gente, é uma criança que não sabe receber não. Não sabe receber limites, né? E muito provavelmente não tenha recebido limites quando criança, por isso que ela não sabe receber, né? Então, só que a vida não é assim, né? As pessoas não fazem o que a gente quer sempre, né? A gente precisa receber não da vida. E muitas vezes a gente vai receber não. Imagina se tu não sabe lidar com todo não que tu for receber. Se toda vez tu colocar em frustração, em xeque o teu valor quando alguém te rejeita, quando alguém te diz não, tu não vai viver.
Porque as pessoas vão nos rejeitar, as pessoas vão gostar. Eu tô aqui, por exemplo, nessa live e várias pessoas entraram e saíam. Se toda pessoa que saísse dessa live eu ficasse, meu Deus, será que meu conteúdo está ruim? Eu não ia viver. E precisei trabalhar minha criança pra hoje estar aqui de boa. Eu já fiz live pra uma pessoa, gente. Eu já fiz live pra uma pessoa antes. E eu já fiz live super nervosa de fazer live. E hoje eu ligo, abro e saio falando. Quem for tá aí vai tá. Quem não for, vai ficar gravado. Ou mesmo que eu gravasse vídeo. Entende? Isso é um lugar de eu sei o meu valor. Eu sei o que eu tô fazendo aqui, que independe do externo. Então precisa trabalhar a criança. Deixa eu ler aqui os comentários. Queria saber mais sobre o curso que você falou. Seria o primeiro passo para essa cura? O meu curso, Florescer da Alma, que é um curso que eu tenho muito orgulho. Até a minha irmã que tá aí na live, ela tá fazendo o curso também. E não tá fazendo só porque é minha irmã não, tá? Ela quis fazer mesmo. E eu tenho uma história muito profunda, né, em relação ao amor próprio, autoestima e todo o processo da minha vida, da minha encarnação, né, já entendi aí espiritualmente falando, me levou a esta cura, a este momento. E eu foi através dessa busca que eu busquei o meu autoconhecimento. E aí transformei completamente a minha vida e juntei tudo que eu aprendi, que eu vivenciei e tudo mais nesse método, né? Que é o meu curso Florescer da Alma. Esse curso, ele junta 3 pilares que eu acredito serem necessários para a cura, que é tomar consciência, que são através das aulas teóricas, ressignificação mesmo, né, do inconsciente, que são através dos healings que a gente faz durante o curso. Então, toda semana a gente tem uma sessão de tratamento coletivo, que nem esses que eu faço no YouTube. São 15 sessões, então são 15 sessões de terapia energética toda semana ali, de todos os pilares que eu senti serem extremamente importantes no meu desenvolvimento e coisas que eu estudei também, obviamente, para fazer esse trabalho de ressignificação. Então toda semana a gente tem isso. E tem as meditações também, cada módulo tem meditações, são 9 módulos, né? E ação, que é a pessoa sentar um dia na cadeira, trabalhar o adulto dela e colocar em ação através dos exercícios práticos, dos exercícios terapêuticos, que é a escrita intuitiva, algumas coisas que tem lá. Então é uma junção super completa, então por isso que é um curso mais denso, e ele daí também tem um valor, um ticket condizente com o valor dele, né? Que essa primeira turma que eu abri, eu coloquei o valor de 497, mas nas próximas turmas vai ser mais. Isso era um valor promocional de primeira turma, porque, gente, um pacote de sessão comigo, tá? De 4 sessões é bem mais que o curso, né? É 670. Então, assim, são 15 sessões durante o curso. Se fossem só sessões, já daria mais de 4 mil reais, assim, sabe? Se fosse só um curso com aula, com exercício e tudo mais, eu cobraria 397. Né, sem essas sessões de terapia coletiva. Então esse é o valor, mas agora tem que esperar abrir a próxima turma. E nesse meio tempo eu também tô planejando um outro projeto que vai ser muito, muito lindo, muito especial para vocês e vai ser mais acessível também. E é isso. Preciso de ajuda para alguém me começar, para não procrastinar de novo. É exatamente essa ideia do curso, é eu segurar na mãozinha de cada um ali e tá guiando, né, nesse processo. Porque eu, gente, tive que ir lá botar sozinha. Não tinha nada que tu encontrava sobre amor próprio. Todo mundo fala sobre amor próprio na questão do corpo, faz umas afirmação positiva lá, fala um negocinho aqui, outro lá. Ninguém fala profundamente da cura da criança, questão de sexualidade, questão de adolescente interior, questão, se eu tô falando questão profunda. A minha irmã tá aí, aluna do curso, ela pode falar, ela tá lá fazendo as aulas e virando muita chave. Por exemplo, a minha irmã é mais velha que eu e ela está fazendo o curso e está virando chaves com o curso. Então, é isso. Deixa eu ver aqui. Maju, maravilhosa! Maju é psicóloga, gente. Eu adoro quando tem psicólogos aqui nas lives, no perfil. E porque, gente, terapia holística só se complementa. A psicologia convencional, né? A terapia convencional não exclui. E a Maju aqui falou, sem falar o quanto a pessoa está presa no futuro e não vive o agora, ela perde a oportunidade de conhecer pessoas verdadeiramente e às vezes não compreende o porquê de estar sempre sozinha. Arrasou! É isso, né? Não preciso nem agregar, maravilhosa. Falou tudo, exatamente isso. Então, quando tu tá
Isso, vai assistindo o canal até a próxima turma, vai ser muito especial, vai te ajudar bastante, mas vai abrir em breve, tá? Vai abrir em breve. Bom, gente, outra coisa da questão de estar na postura da criança é essa reatividade. É tudo que a pessoa te fala, que te desagrada, tu precisa dar uma resposta pronta, tu precisa ser aquela pessoa que é ríspida, que não aceita ideias contrárias à dela. Né? Então não tem essa maturidade de entender que nem todo mundo não vai concordar. E tá tudo bem a gente não continuar uma discussão. Isso foi uma das maiores transformações que eu tive. E tá tudo bem, eu era adolescente, né? Eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje, mas eu era uma adolescente muito reativa. Tudo que me falavam, eu tinha que dar a resposta final, eu tinha que ser a última a falar, eu era explosiva. Eu era muito, muito, muito reativa. Por quê? Era ferida, né? Verdade, fico assim até com raiva de mim porque eu não me suporto, eu consigo ser de... Como é que é? Não, para, desculpa. Verdade, eu fico assim até com raiva de mim porque nem eu me suporto, não consigo ser de verdade, isso é muito estranho. Então, olha aí a importância do amor próprio, né? Porque existe aí uma criança reativa, ferida, mas também existe um auto-julgamento, uma auto-punição, né? Tu sentir raiva de ti mesma é tu te culpar pelo teu processo, tu não entender o teu processo, tu não acolher o teu processo, né? E daí tu só acaba reiterando esse ciclo de raiva de si mesma, e daí tu fica com essa raiva e tu vai lá e tu reage, e daí tu fica com mais raiva ainda do que tu reagiu, então tu perpetua essa falta de amor próprio, né? Quando tu tem raiva de si, tu te julga, eu sou uma pessoa ruim, por que eu agi desse jeito? E isso era muito o que eu passava também, né? Tu fica sempre se criticando, se ofendendo, falando mal de ti mesmo por causa dessas tuas reações. Como que isso é uma postura de amor próprio? Não é, né? E é muito comum, inclusive, ver o não aceitar a sua trajetória. Então, às vezes chega pra mim em atendimento, né? Até tem uma pessoa, um cliente querido que tem seus 60 e poucos anos, lá de São Paulo, querido. E ele falou, nossa, Jade, eu passei a minha vida inteira e eu não olhei pro meu processo. Eu tenho tanta raiva de mim que eu nunca parei pra perceber o meu emocional. E hoje toda a minha vida tá desestruturada, que raiva disso. Então isso é um lugar de não entender que tu não tinha consciência naquele momento de fazer diferente. Então, por exemplo, hoje tu é uma pessoa reativa, tu tem esse comportamento porque tu tem uma criança ferida dentro de ti. E tu não tinha consciência até então que hoje tu tá tendo, por exemplo, nessa live, que hoje tu tá aqui buscando autoconhecimento. Então, lembrar daquela neuroplasticidade, né, de que tá tudo bem que tu não tinha até então. Agora tu pode fazer diferente, agora tu pode trabalhar e se acolher nesse processo, sabe? Entender que, cara, tu tava fazendo o melhor que tu podia com o que tu tinha. Não é fácil a gente ser uma criança que a gente nem consegue entender sobre o mundo e tá tentando tatear no escuro e ter consciência, né? A gente aprende a amadurecer calejando, se ninguém nos ensina. E é por isso que hoje a gente não tem, é tão difícil. Então a gente não pode ter raiva da gente mesmo porque a gente era imaturo. Na verdade, a gente tem que ter orgulho que, cara, do lugar que eu vim, do que eu vivi e tudo mais, eu fui tateando no escuro e me trouxe até aqui. Se eu errei, beleza, mas foi tentando. Agora que eu tenho consciência, eu vou fazer diferente, agora eu vou me acolher. Então isso é um lugar de amor próprio com o seu processo. Então não sejam duros com os processos de vocês. Tudo que eu tô trazendo de consciência aqui nessa aula não é para que vocês se sintam mal, né? Se sintam culpadas de que estão na imaturidade, é porque vire chaves para vocês de que vocês percebam que é possível, mas que também não saiam culpando o universo, Deus, a vida, a política, do porquê que as coisas não dão certo. Ah, não, porque eu não tenho um relacionamento, porque hoje em dia ninguém quer nada sério. Tá, realmente tem muita gente que não quer, mas também são pessoas imaturas, também são pessoas feridas. Mas assim também tem muitas pessoas que estão prontas, tem muitas pessoas que são maduras, tem muitas pessoas que estão também se buscando trabalhar. Então, se tu ficar colocando a responsabilidade do porquê que as coisas dão errado no externo, tu tá nessa vitimização e tu tá nessa falta de autorresponsabilidade. Porque o adulto, ele vê, tá dando errado, o que eu posso fazer pra mudar?
Será que é que eu tenho que fazer terapia e curar minha criança interior? Será que é eu tenho que investir em autoconhecimento? Será que eu tenho que refletir mais isso? Será que eu tenho que talvez mudar o meu comportamento dentro desse relacionamento? Será que eu não tô esperando que o meu marido que faça as coisas pra mim e eu não tô fazendo a minha parte? Isso é maturidade. Deixa eu ver aqui. Tenho muito medo da minha criança causar traumas. Como assim, Lucia? A tua criança interior? Assim, a tua criança interior, ela não causa traumas. Ela já tem, ela viveu traumas, né? E hoje tu é, digamos assim, sobrevivente dos traumas dessa criança. Então, ela, se, por exemplo, tu for se conectar com a tua criança, não é que ela vai te causar traumas se conectar com ela. Tu vai acessar os traumas que ela viveu pra curar esses traumas. O termo ressignificação... Ui! O termo ressignificação, gente, é quando toda vez que vocês olham pro passado, as vivências que vocês tiveram, agora com o olhar de adulto, vocês estão dando um novo significado para aquela vivência. E vocês conseguem perceber aquela vivência numa consciência diferente do que quando criança. Então, por exemplo, se quando criança tu tava lá e a tua mãe não deixou tu comer um sorvete no teu almoço, a tua criança sentiu, meu Deus, porque a minha mãe é a pior mãe do mundo, porque ela é muito dura, que ela não deixa eu fazer nada, que chata. Quando tu olha hoje com os teus olhos de adulto para aquela vivência, tu pensa, cara, que bom que ela não deixou, né? Não tinha noção nenhuma. Tipo assim, então tu dá um novo significado com aquilo. Isso é ressignificar. Então, todas as vezes que vocês fazem um exercício terapêutico com a criança interior, que vocês refletem sobre a infância, que vocês fazem um curso, por exemplo, que vocês fazem uma meditação, vocês estão ressignificando. Isso é poderoso o suficiente para já fazer ali novos caminhos neurais para vocês e irem mudando comportamentos, tá? Causar traumas nos teus filhos. Então, quando um dos pontos mais importantes pra gente... Eu não sou mãe, né? Mas, enfim, tô fazendo agora um curso totalmente voltado ali à cura da criança interior, tô finalizando. E ela fala muito sobre isso, né? Antes da gente aprender questão da psicologia positiva, de como criar melhor os nossos filhos, que isso é, sim, muito importante. Existe uma série de coisas ali que vão ajudar a gente a trazer isso de uma forma mais equilibrada. Mas antes disso... a gente precisa curar a nossa criança, porque é muito desafiador dar aquilo que a gente não recebeu. E mais ainda é desafiador dar aquilo que a gente não recebeu se aquela dor está aberta. Então, se tu tem as tuas dores da tua criança muito abertas, quando os teus filhos fizerem uma coisa, vai ser gatilho para tua criança. Então, tu vai ser reativa, vai ser difícil de ter paciência, vai ser difícil de educar, vai ser difícil de acolher a birra dela, porque a birra, na verdade, a criança se jogar no chão e tudo mais, muitas vezes é tentativa de regulação emocional. Ela não sabe lidar com as emoções dela, então ela se joga, ela tenta eliminar do corpo, inclusive a liberação do trauma, a liberação emocional, parte dela precisa ser feita no corpo, porque essa emoção, ela fica retida no corpo. Até tem terapias, né, de liberação corporal e tudo mais que são bem potentes. Mas, enfim, quando tu não cura a tua criança, sim, tu perpetua esse ciclo, tá? Infelizmente, é por isso que a nossa criança viveu as coisas que ela viveu, as faltas dos nossos pais. Porque a infância dos nossos pais foi até mais difícil que a nossa. Então, eles só perpetuaram as feridas deles em nós. E se a gente não curar a nossa criança, a gente perpetua pra frente. Porém, é o seguinte, não se julgue, tá? Se tu está numa live dessa aqui, numa quarta-feira à noite, é porque tu está aberto a olhar isso, a trabalhar isso. Então, a live vai acabar, gente. Vai acabar porque eu acho que eu passei do meu tempo. Eu vou sair e entrar de novo só pra finalizar, tá? Voltem aqui, peraí. Deixa eu ver, me acostumei a tanto ficar com mal, com ansiedade e pânico que ontem estava andando na rua e me peguei eu mesma fazendo. Tá. Isso, só de despertar pro assunto já está o passo da maturidade. Exatamente. Eu vou só sair da live e entrar de novo. Voltem aqui, porque senão a live vai picar, mas eu também já estou finalizando, não vou me prolongar muito, tá? Voltem, rapidinho. Gente, antes a live do Instagram, ela não cortava se tu ficava mais de 1 hora. Agora voltou a cortar e o máximo que posso é 1 hora. Então, eu tenho que começar a tagarelar menos.
Mas eu não queria finalizar assim de supetão, do nada, e tinham me feito algumas perguntas e eu quero responder as perguntas que tinham me feito durante a live ali, finalizar o conteúdo. Então por isso que eu finalizei, postei e agora eu tô voltando aqui. Gratidão quem tá retornando, é só pra não fazer esse encerramento picado assim de qualquer jeito. Mas respondendo que tinham me perguntado sobre a questão ali do medo de perpetuar isso aos filhos, né? E eu estava respondendo que só de estar tendo consciência sobre isso, isso já é quebrar o ciclo, né? Porque, por exemplo, na época que eu era criança, na época que a minha irmã que está aqui na live também, que é mais ainda duro, né, do que eu, por exemplo, minha irmã chegou a apanhar, eu não. Então, houve um certo lapso ali onde os meus pais amadureceram o suficiente para entender que violência não era um caminho. Então, eu, por exemplo, não apanhei, mas teve a série de outras vivências e tudo mais. Mas, ou seja, o tempo todo que tu tá consumindo conteúdo, refletindo sobre isso e tudo mais, tu já está quebrando esse ciclo e isso já traz uma série de benefícios aos teus filhos. Não tem como criar filhos não traumatizados em nenhum aspecto. Porque, como eu falei, para a criança o ideal é que os pais estejam 24 horas por dia, o tempo todo, não trabalhem, só respirem, dê sorvete de chocolate o dia inteiro para ela. E mesmo assim não vai estar bom, alguma coisa ela vai se desagradar. Então, não tem como esse cenário. E também, partindo do ponto de vista espiritual, tá? Vocês sabem que eu trago autoconhecimento num cunho mais espiritual, sou terapeuta holística, tá? Então, assim, pode concordar ou não, pode ser tua crença ou não, mas o que eu percebo? Do ponto de vista espiritual, antes de encarnar, a gente já sabe os desafios que a gente vai passar, inclusive esses desafios das nossas faltas na nossa infância, e que geralmente a falta que a gente tem na nossa infância é a grande questão que a gente precisa desenvolver na nossa vida. Então, assim, os teus filhos, eles provavelmente te escolheram como mãe, eles provavelmente sabiam o que eles iam passar contigo na criação deles e que eles teriam depois, enquanto adultos, desenvolver. Então, assim, tem essa parte espiritual que tá fora do teu controle, tem essa parte de tu pode muitas vezes fazer o teu melhor, só que não é só a ação, mas é como a criança interpreta aquilo. E considerando que ela é uma alma espiritual antes daquela criança ali, Mariazinha, ela tem as crenças dela, que muitas vezes ela carrega de outras vidas, de outras questões, e que ela interpreta situações com peso muito maior. Vou abrir minha vulnerabilidade aqui pra vocês. Falei que das minhas maiores questões de cura na minha vida foi o amor próprio e a autoestima. Realmente, eu vivi bullying na escola, muitas situações, me senti sozinha, barará, irmão mais velho, então eu me senti ali sozinha e tudo mais, questão dos meus pais, mas o que eu fui descobrindo depois, assim, me conectando espiritualmente? Que enquanto alma, espiritualmente, eu tinha uma carga em questão de falta de amor próprio muito profunda. Então, como eu venho de família espírita, eu meio que já tinha consciência da questão de outras encarnações que eu tinha, então eu já sabia que eu era um espírito que de outras vidas tinha cometido muitos suicídios, por exemplo. Então eu era muito sensível. Qualquer coisa que a minha mãe, que meu pai, que meus irmãos me falavam, eu era super sensível. Nossa, aquilo super me desestruturava. Realmente existiu ali uma falta, um embasamentinho que a minha criança gostaria de ter recebido, realmente. Mas eu, enquanto alma, tinha uma carga muito maior. Então é a mesma coisa tu entender que os teus filhos também têm essa carga espiritual que eles carregam antes mesmo de estarem naquele papel enquanto os teus filhos, né? Então, por isso que eu, pessoalmente, acredito que pra gente também desenvolver a nossa questão emocional, a gente também precisa olhar pro nosso espiritual, porque muitas vezes a gente carrega coisas aí que, olhando numa perspectiva mais material, não faz muito sentido. Então, como eu faço pra descobrir quem eu era em outras vidas? É o seguinte, isso é só se conectando espiritualmente, porém, eu não sou muito a favor de fazer regressão, fazer assim, ó, eu quero fazer terapia para descobrir quem eu era em outras vidas. Eu não acho que isso é um bom caminho, porque o que acontece? Eu acho que isso só é mostrado se for relevante ao teu processo. Então, por exemplo, eu não busquei acessar coisas de outras vidas. Coisas de outras vidas foram sendo mostradas pra mim
porque elas eram importantes para eu ressignificar no meu processo e eu estava pronta para olhar. Então, por exemplo, eu vim de família espírita, passei a minha vida toda sem ver espírito, sem me conectar com a minha mediunidade, com a minha espiritualidade, não sabia exatamente quantas minhas vidas passadas, e eu fui ver a primeira vez quando eu fui consagrar a ayahuasca pela primeira vez. Por quê? Porque eu estava pronta para aquilo. Nem todo mundo tem aquele processo. Tem pessoas que, sei lá, no primeiro ritual, inclusive de ayahuasca, tem um processo de boa, tem gente que já tem um processão, eu já tive o processão de cara, mas por quê? Porque eu tava aberta e pronta. Tem pessoas que fazem atendimento comigo, no atendimento intuitivo, né, de Theta Healing, que a gente se conecta espiritualmente, e a pessoa, ela não consegue nem se conectar com as emoções dela direito, de tanta resistência, tanta trauma, tanta dor. E tem pessoas que na primeira sessão, elas conseguem acessar coisas de outras vidas. Então, não é porque aquela pessoa veio buscar acessar outras vidas dela na sessão comigo, mas aquilo se abriu porque ela estava pronta e porque era relevante para o processo dela. Esse ritual é o ritual de ayahuasca, que eu falei, né? O ritual de ayahuasca é uma medicina dos indígenas, né? E é uma junção de duas plantas e eles fazem um chá. E esse chá tu toma e te permite ter uma conexão espiritual, ter uma conexão com o teu eu, que é uma conexão bem profunda e maior aí do que a percepção que a gente tem aqui do nosso eu. Mas é profundo, tá? Eu recomendo só ir se tu sentir no teu coração, em um lugar que tu confie, que tu acredite. Mas me trouxe muita cura. Eu digo que a ayahuasca e a Theta Healing mudaram a minha vida, né? Bom, mas não era... acabei entrando em outro assunto que não era nem o objetivo aqui da live, né? Mas falando da questão de, gente, vocês querem amadurecer emocionalmente, ter relacionamento próspero, se relacionar de uma forma mais harmoniosa, curem a criança interior de vocês, trabalhem a criança interior de vocês. Tem tanto assunto sobre isso que eu vou ter que fazer mais live sobre isso. Se vocês quiserem, eu posso fazer mais live. Eu posso falar, por exemplo, da relação da autoestima, do amor próprio só com a vida profissional, financeira. Como eu falei, eu li muito da criança disso. Eu posso falar só de relacionamento. Na live que tem no meu YouTube que eu falo de a influência da baixa autoestima nos relacionamentos, vai trazer muita clareza sobre isso. Porque eu também falo bastante sobre criança interior lá. Lembrando que tem muitas meditações já voltadas à cura da criança lá no canal. E a cada 15 dias eu faço sessão de terapia energética gratuita lá, tá? E já tem uma gravada que é para sair da postura da criança. E tem outra para cura da criança interior. E tem outra para relação com os pais, que também cura muita coisa da criança. Recomendo que façam essas 3, tá? Primeiro a da cura da criança e depois a saindo da postura da criança. Eu sou doida pra conseguir fazer uma terapia mais pra frente, pra que eu possa me entender e me sentir em paz. Vai conseguir, vai conseguir. Uhul, gente, coisa linda, que bom que vocês voltaram. Fiquei bem contente com essa live, eu adoro eu estar falando aqui pra vocês. Toda semana eu faço live, né? Hoje, teórica aqui no Instagram. Semana que vem é uma live de tratamento coletivo lá no YouTube. Na semana seguinte é aula teórica e eu vou intercalando toda quarta-feira às 8, tá? Você poderia fazer uma lista pra gente seguir até o curso? Como assim, meu bem? O que eu vi nesse ritual... Como é o seu nome? Então, eu já fiz uns 16 rituais, eu já fiz muitos rituais. Não tem como eu te dizer o que eu vi, assim, né? Eu já vi muita coisa. Acelerei muito meu processo de cura aí, pauleira, mas tamo aí, né, gente? É que nem a sessão de terapia, só que bem mais profunda, né? Lista dos seus vídeos do YouTube. Então, eu constantemente acabo falando nos stories, né? Mas deixa eu falar aqui pra vocês, então. Eu vou fazer o seguinte. Sobre esse tema aqui da criança interior, que eu falei nessa live, assim que eu finalizar essa live, eu vou editar a parte 1, parte 2 pra botar no YouTube, pra essa aula ficar gravada. E eu vou colocar nos stories pra vocês uma lista, então, de quais meditações que tem lá que vão ajudar vocês nesse tema, tá? Mas são muitas. Tudo que vocês vê que é de cura da criança interior, façam, tá bem? Tudo que vocês vê aí que é disso, façam.
porque tem muitas lá mesmo, tá? Tem que ir procurando no canal. Sai meditação, sai 2 semanas... Meu Deus, sai 2 meditações por semana no canal. Tá? Então tá, gente. Gratidão pra quem ficou aqui na live, quem voltou depois que finalizou. Fico muito feliz aqui com essas aulas mesmo. Sim, pode fazer aleatório também, tá? Pode fazer aleatório também. Mas eu vou colocar ali depois no story. Tá bem, gente? Gratidão, gratidão. Depois me contem se virou aí chavinhas pra vocês, mas eu acho que sim. E até a próxima live. Semana que vem é lá no YouTube, Tratamento Coletivo. Gratidão. Fico muito feliz mesmo. Que bom que vocês gostaram. Que linda, gratidão, gente, gratidão. E parabéns pela dedicação de vocês de estar aqui numa aula como essa, 4ª-noite, 9 da noite, né? Parabéns, vocês já estão adultecendo. Gratidão, gente, boa noite.